pessoal, hoje eu vou estar apresentando aqui um projeto que eu desenvolvi com o intuito de ajudar na tomada de decisão. No caso, o projeto ele consiste em basicamente facilitar a escolha de um local para comprar seu imóvel. E pensei nesse projeto no intuito de ajudar as pessoas, porque muitas vezes quando elas vão atrás de um bairro para morar, comprar seu imóvel, dependendo do profissional que atende a pessoa, ele acaba dizendo que um determinado bairro é seguro, quando na verdade os dados eles provam justamente o contrário. E para facilitar esse entendimento de qual local comprar, eu fui atrás dos dados reais. Eu fui tá mostrando aqui na Secretaria de Segurança Pública, encontrei essas três planilhas com dados de 2009 a 2025. Aí aqui eu tenho dados de crimes violentos, de lesões intencionais, tenho furtos e armas de fogo. No caso, esses dados eles são referentes tanto às áreas integradas de segurança de Fortaleza, quanto às demais áreas do Ceará. Aí, o que eu pensei? Bem, só me interessa Fortaleza. Então, eu vou pegar esses dados, vou realizar um ETL. Aí, para realizar esse ETL, eu utilizei a linguagem Python com a biblioteca Pandas, e eu manipulei lá o data frame para pegar somente as áreas integradas de segurança de Fortaleza. No caso, eu encontrei os dados no própria Secretaria de Segurança, que são 10 áreas integradas de segurança, onde cada área integrada de segurança contém uma quantidade específica de bairros. Aí, depois que eu peguei esses dados, a gente fiz uma mediana com esses dados, de 2009 a 2025. Eu utilizei mediana porque durante essa quantidade de registros poderia ter algum outliers, e para evitar alguma distorção na minha análise, eu preferi utilizar a mediana, porque ela acaba sendo mais precisa. E com isso eu peguei a mediana de cada uma dessas tabelas, de 2009 a 2025 somente nas áreas integradas de segurança de Fortaleza, e passei para o meu banco, carreguei aqui no MySQL. Aqui estão os dados organizados por área integrada de segurança. E agora eu vou estar mostrando como é que funciona a API. Basicamente, a pessoa ela quer ali comprar um imóvel, por exemplo, na Aldeota. Ela vai digitar, vai fazer uma requisição. Aí, depois que eu faço essa requisição, vai me aparecer alguns botões referentes a dados que a pessoa possa querer saber. Por exemplo, ela quer saber como é que está em relação a crimes violentos, lá no bairro da Aldeota. Ela clica aqui, ela já vai ter as informações. Relatório de segurança da Aldeota, área integrada de segurança 8, os crimes violentos letais intencionais posicionam-se com o melhor desempenho comparativo, ocupando a primeira posição entre 10 áreas integradas de segurança avaliada. E em cada um desses botões, eu vou ter dados para ajudar na tomada de decisão. Inclusive, eu tenho uma conclusão aqui, onde na conclusão eu informo se é um local bom ou não para comprar com base nos dados reais. Né? Essa mensagem está sendo gerada pelo Gemini, porque quando eu digito Aldeota, na minha API, ela está mandando todas essas informações que eu desenvolvi no meu service, e todas essas informações o Gemini já está preparado para lidar com elas. Eu já tinha realizado, como vocês podem ver aqui, o Gemini já está preparado para lidar com esses dados, e ele vai devolver as informações de uma forma mais humanizada, o texto, com base nesse prompt que ele já está pré-configurado aqui. Inclusive, ele tem explicando cada etapa, e ele vai devolver esse JSON, que são justamente os botões já configurados para a pessoa ir mais direto e achar mais fácil a informação que ela quer. Vou estar mostrando aqui o controller, né? Nesse método que eu obtenho todas as informações que eu vou passar para o Gemini. Aqui eu chamo, gerar explicação, passando todas essas informações nesse JSON. E no caso, esse endpoint vai me retornar justamente essas informações que estão presentes aqui no meu front-end. Bem, agora eu vou estar demonstrando como é que funciona esse JSON que a Gemini recebe. Basicamente, uma pessoa digita lá Aldeota, vai ser gerado esse JSON onde traz primeiro o nome do bairro, depois traz uma lista de bairros que compõem aquela área integrada de segurança. Essa lista está presente justamente naquele ETL que eu realizei, onde eu tenho o nome de cada bairro e a área integrada de segurança. A área integrada de segurança da Aldeota, ela é composta por Aldeota, Cais do Porto, Meireles, Mucuripe, Pajota, Vicente Pison. Aí eu tenho aqui novamente a área integrada de segurança 8, total de 10. E aqui eu tenho o índice de segurança, composto pela os crimes violentos e lesões intencionais, e tenho questão dos furtos. Não posso dar o mesmo peso para esses dois na hora de decidir comprar um imóvel, porque geralmente a pessoa procura um local que não tem muitos crimes violentos. Aí com isso eu coloquei mais peso para os crimes violentos e menos para furtos. Dei um peso de 0,6 para os crimes violentos e 0,4 para os furtos. Eu tenho aqui a tabela com as estatísticas, e ela fica ordenada de forma crescente, e como vocês podem ver, a Aldeota está em primeiro. Ou seja, tem poucos crimes violentos lá. Aí com isso
eu pego a posição, multiplico por 0,6, que é o peso que eu dei. Mas, agora eu vou para os furtos. Colocando em ordem crescente, a delta se encontra em oitavo, como vocês podem ver. Oitavo vezes 0,4. Aí eu divido por 1, que é a média ponderada. Isso aqui vai ser 0,6 mais 3,2. Então, um total de 3,8. Esse valor, ele é feito para cada uma das áreas integradas de segurança. E é feito um ranking, onde se eu pegar cada um ordenado de forma crescente, por score, eu vou encontrar que a delta está em segundo lugar. Com isso, ela está em 2 de 10, isso é 0,2. Aquele índice de segurança eu peguei o quê? 100 menos 0,2 vezes 100. Logo isso aqui é 100 menos 20, dando 80. Ou seja, quanto mais distante do zero, melhor a segurança daquele local. Como ela está em 80, ela tem, de certa forma, um nível de segurança muito bom. Essa classificação geral, baixo risco, ela leva em conta justamente essa posição. Por exemplo, se ela é 2 de 10, a posição, então 0,2, aí eu fiz um mapeamento. Até 0,3, baixo risco. Até 0,6, caso de 0,33. Até 0,66, médio risco. E acima disso, tem alto risco. Aqui eu trago novamente a posição desses scores, o valor dos scores. Aqui trago a posição de crimes violentos, que no caso é a primeira, ou seja, a melhor. Se ela fosse 10, como naquela tabela que a gente viu, seria a que tinha mais crimes violentos. E aqui, a posição dos furtos. E aqui eu trago somente um indicador complementar da questão da apreensão de armas, porque esse campo ele pode ser enganoso, né? Por exemplo, uma determinada região tem pouca apreensão de armas, tem pouca arma circulando naquele local. Isso seria bom, mas pode ser porque a polícia não pode entrar, por exemplo, naquele local, aí logo não tem apreensão. Por isso eu trouxe a quantidade de armas apreendidas, mas ele não leva em conta no meu índice. E aqui eu trago esses valores estatísticos, novamente 8, trago os números reais, na mediana que eu fiz de 2009 a 2005, furtos, e aqui o período.